O tarô existe há alguns séculos, mas nem sempre ele foi usado para fins divinatórios, tampouco para fins terapêuticos. Aliás, ninguém sabe muito bem por que ele foi inventado. E entre teorias e fanfics, o tarô sobreviveu. Se reinventou e continua a se reinventar a cada dia. E para você entender tudo isso, eu disponibilizei um e-book gratuito para quem adquirir esse curso. Lá eu falo sobre sua origem, mitos, divisões, consagração e tiro uma série de dúvidas muito comuns quando estamos começando essa jornada. O tarô hoje não é o mesmo de ontem. E se ele muda todo dia, como é que livros de 1910 e até mais antigos são usados para estudar tarô, ensinar tarô e ler tarô por aí? Obviamente, muitas coisas não mudam e como tarólogo recomendo que tenhamos o hábito da curiosidade, ler tudo e todos, filtrar as informações relevantes e usá-las. Eu tento desvendar quem é o tarô da nossa época e quem será o tarô e tarólogos do futuro. Então, se você está assistindo essa aula, você faz parte dessa jornada. Meu nome é Diego Ponciano e sou tarólogo e podcaster do Aloca Tarô. Bem-vinda ou bem-vindo ao meu curso de imersão aos arcanos maiores do tarô. Minha relação com o tarô começou há 10 anos. E de lá pra cá atravessamos a paquera, o namoro, o noivado e definitivamente estamos num relacionamento sério. O tarô sempre esteve à frente do seu tempo e nunca permitiu ser rotulado. Afinal, ele não tem criador, local nem data de nascimento. É uma espécie de arcano zero e talvez ele seja o próprio louco. Esse comportamento do tarô me inspira e me faz querer olhar sempre adiante. Quero saber para onde ele vai e como ele vai. No que ele irá se transformar daqui para frente. Pensou se o Eito tivesse medo de reformular todos os 78 arcanos do tarô? Se ele fosse um saudosista e não tivesse tomado essa iniciativa visionária, não teríamos hoje um dos tarôs mais importantes da modernidade. Com isso, eu deixo de lado o preciosismo que cerca esse universo e vou rumo a um precipício tal qual o louco. Eu não sei o que vai acontecer, só sei que aqui eu não vou ficar. E você? Uma coisa importante é você se fazer a seguinte pergunta: por que eu quero estudar tarô? Qual o seu objetivo em se relacionar com as cartas? O tarô tem infinitas possibilidades de uso, egoístas e generosas, para autodescoberta, cura e também para adivinhação. Nenhuma ele considera errado. O tarô está imune desse tipo de julgamento. E se você não sabe responder essa pergunta agora, tudo bem. Assim como o louco, ao longo da jornada as respostas virão. O mais importante agora é você ouvir essa vozinha te chamando rumo a essa jornada. Eu decidi chamar esse curso de A Jornada do Louco, pois é uma das maneiras mais incríveis de encarar o tarô. A pureza do arcano zero representa, assim como todas as suas potencialidades, as lembranças ancestrais que nos incomodam, pois parece que as perdemos em algum lugar do passado. É como se ele fosse o paraíso perdido. O louco é o ser humano em toda a sua potencialidade. A jornada do louco, através dos 22 arcanos do tarô, é um resgate de todos esses elementos, principalmente dessa pureza e espontaneidade. Cada um dos arcanos seguintes ensinará uma lição para esse resgate ser bem sucedido. Daqui em diante, vamos de arcano a arcano, um a um, entender como essas representações arquetípicas vão impactar o louco e como ele sairá dessa jornada. Podemos encarar os 22 arcanos maiores isoladamente, cada carta sendo uma representação única. Porém, eu gosto mais de fazer uma divisão entre eles, da seguinte maneira: do 1 ao 10 acima e do 11 ao 20 abaixo, deixando os arcanos 0 e 21 nas extremidades, entre as duas linhas, assim como na imagem. Então, antes de irmos à primeira linha, que vai do 1 ao 10, precisamos falar do louco. Se considerarmos seus trajes e posturas, podemos dizer que ele é um burguês. Alguém que muito provavelmente tudo possuía:
O penhasco simboliza a queda livre, de peito aberto. Pode ser uma queda grande, pequena. O que vai acontecer se ele pular? Ele não se importa. Esse penhasco é o penhasco do inconsciente. Não sabemos acessá-lo de forma organizada. É preciso se abrir para que ele se comunique conosco à sua maneira. Ele leva o mínimo, talvez o pouco daquilo que lhe foi dado e que ele ainda se identifica. Talvez o mantimento necessário para a caminhada que ele terá daqui em diante. Ou apenas um saco vazio, para ele preencher pouco a pouco durante a jornada. O mais importante aqui é o mastro que ele usa como suporte para sua trouxa. Talvez ele ainda não saiba muito bem para o que ele serve, mas vamos nos deparar com esse bastão várias vezes daqui em diante. O cachorro, diferente do que a gente ouve muito por aí, não tenta salvar o louco. Ele tenta impulsionar o louco, empurrar o louco. O cachorro, assim como quase todos os animais representados no tarô, representa nosso lado instintivo, o que nos impulsiona e o que às vezes nos impede. Nesse caso, o cachorro impulsiona o louco. Ele pode ter se questionado sobre seus privilégios, sobre os planos que foram traçados para ele, casamento, o seu legado. Tudo isso provavelmente já estava pré-definido antes do seu casamento. Nossas escolhas são nossas escolhas mesmo? Ou temos reproduzido padrões que nos são passados de geração em geração, através da nossa família e até mesmo de obras de ficção, como livros, filmes, novelas e, claro, através da estrutura social em que vivemos. Talvez o louco tenha se questionado sobre tudo isso. E talvez, por querer a sua própria maneira, encontrar a sua própria identidade, gostos e propósito, abdicou de tudo e saiu por aí. A audácia do louco, que pode ser chamada de loucura por muitos, pode ser o passo que falta para você alcançar a sua liberdade e ir de encontro à sua identidade verdadeira. Romper não significa esquecer. Com distanciamento, conseguimos ver melhor e perceber o que de verdade funciona ou não para nós. O louco se distancia e vai respirar ar fresco para se inspirar, meditar, entender e redesenhar seu novo eu. O caminho é o próprio caminho. O destino é o caminho. Ele ainda não sabe, mas vai de arcano a arcano, do mago ao mundo, numa jornada arquetípica dentro dele mesmo, através de símbolos ancestrais marcados em nosso inconsciente coletivo. Ele não busca nada específico, ele tenta não traçar metas. A abertura da mente e do coração numa jornada de autodescoberta é fundamental. Sem isso, ainda estamos presos nas nossas visões conceituais de mundo e na nossa experiência humana. Sem deixarmos de lado nossa visão conceitual, viciamos a forma com que sentimos e percebemos o mundo. Tudo isso influencia nossa visão, olfato, tato, audição, fala. Romper com esses vícios é o primeiro passo do louco. A decisão dele é o primeiro passo em si. Ele inicia a jornada dentro dele e muito provavelmente encerrará em si também. Abordei aqui os ícones mais universais presentes em quase todas as representações do louco e farei isso ao longo de todo o curso. Acredito que se aprofundar em cada elemento simbólico de cada arcano seria contraproducente. Afinal, muitos elementos presentes no tarô de Marsella, por exemplo, em outras representações não existem. E assim como alguns símbolos presentes no tarô de Crowley não estão presentes no tarô de Waite. E por aí vai. A ideia aqui é nos conectarmos com o arcano profundamente, através da sua representação arquetípica, indo além da sua representação impressa nas cartas. Com isso, sempre que você se deparar com o arcano 0, louco, você vai sentir uma conexão com ele, independente do que está impresso na carta. O louco sai do piloto automático, sai da reprodução constante. O louco se despe de tudo o que lhe foi lhe dado e parte para algo novo.
Tanto é que abdicou de seu nome e número na jornada arcana. Ele precisa passear pelo mundo sem expectativas para entender quem ele de fato é. Numa leitura de tarô, ele representa o abandono do passado rumo a algo novo, mudança de casa, de emprego, de cidade. Ele incentiva o nosso consulente a se arriscar e colocar em marcha a sua intenção. Ele pede mais iniciativa, menos medo, menos pensamento, menos conceitualização das situações. É um espírito jovial que não liga de tentar e errar. Ele prefere se quebrar caindo do penhasco do que se engessar em sua comodidade eterna. A carta, numa posição de alerta ao perigo, indica que precisamos sim ter iniciativa, mas sem deixar de considerar todos os demais fatores ao redor. Pede atenção para imprudências, impulsividades e atitudes pouco pensadas. O louco, ele pensa antes de abandonar tudo e trilhar uma nova jornada. Foi uma decisão. À medida que o louco avança, menos ele carrega do mundo material. E vamos acompanhar de perto essa jornada, passo a passo, em cada uma das paradas do Arcano Zero do Tarô. Na próxima aula, encontraremos com os 2 primeiros arcanos numerados do Tarô, o Mago, o Arcano 1, e a Sacerdotisa, o Arcano 2. Te encontro lá. Um beijo, tchau!